Você já falou também que conheceu o Edu, né? Que já participou do Pânico. Sim. E quero saber como que foi esse encontro, né? Você viu ele, você chorou de emoção. Quero saber como foi. Cara, eu quase chorei, eu acho. Porque o Edu foi um dos grandes responsáveis para eu começar a fazer o teatro, etc. E eu fui para São Paulo para assistir. Ele tinha uma casa de shows, chamava Picadeiro. Os donos eram ele, o Carlinhos, que era o mendigo do Pânico, e o Bola. Eram os três, eles eram donos daquele espaço. Que era como se fosse um comedians, era onde a galera lá ia fazer stand-up, shows, etc. De segunda-feira, ele tinha um espetáculo. Desculpa que eu o nariz tá meio escorrendo, mas enfim, então eu vou ficar toda hora chupando cano aqui assim. Achei que Ele nada, tinha achei que um, nada. ele tinha um espetáculo de segunda-feira que chamava Ensaio Aberto. E era tipo os barbichas, eles faziam improviso. Era ele, o Diego Becker, que também entrou no Pânico, o André Pateta, que também entrou no Pânico, e o Carlinhos, o mendigo. Eles faziam, e o Edu, né? Eles faziam esses jogos de improviso lá com a plateia, etc. E aí, no meu aniversário, eu pedi de presente pro meu pai pra gente ir. Nunca mais esqueço, eu ficava na Rua Diniz, na Vila Olímpia. O nome do Júlio Diniz, o nome da rua. Hoje tinha virado depois um. Hoje acho que nem tem mais nada, mas foi o Picadeiro, depois foi uma outra casa de shows e por fim hoje eu acho que não faz mais, não tem mais nada lá. Mas aí eu fui pra lá e, pô, a primeira vez que eu vi o Edu foi assustador, né? Porque, aqui, ó, esse desenho que a Edilene, a professora, fez, eu levei pra ele autografar, que é ele de Chaplin, ó, tá meio amassadão, que tá meio batido pra cacete. Esse aqui é a assinatura dele. Aqui, cadê? Levei pra ele assinar, etc. A assinatura da Edilene também, que é professora de artes, lá do 9, inclusive, amigona. E fiquei nervoso pra cacete, cara, porque eu imitava muito os personagens dele. Imitava muito. E eu lembro de ter imitado os personagens dele pro Marcinho Eiras, que era o guitarrista do espetáculo. Marcinho Eiras, ele já trabalhou na banda do Faustão. Se alguém dá um Google lá, Marcinho Eiras, o cara é sensacional. Fazia os shows com ele, eu imitei o Edu pro Marcinho. E aí o Marcinho achou do caramba e me levou de novo. Eu já tinha falado com o Edu, ele tinha me dado puta atenção, me agradeceu, etc. Eu voltei lá pra imitar, pra fazer de novo. Tá no meu Instagram essa foto aí. Tá? Se alguém entrar no meu Instagram lá, @juanfelipe.reis, tá lá essa foto. Todas as vezes que eu encontrei com o Edu. E aí ele levou lá pra imitar o Edu. E a galera que tava em volta, eu lembro que quem tava lá também era o Marcão. O Marcão que faz parte dos Barbichas também, que fazia o É Tudo Improviso, ele tava lá. Ele não participou do espetáculo, mas ele tava no camarim aquele dia. Eu imitei, todo mundo riu, etc. O Edu deu uma risadinha, mas depois ele falou, cara, não faz isso. Aí eu já falei, putz. Aí ele falou, sabe por quê? Você é um moleque que tem. Eu vejo no teu olhar que você tem muito talento. Só que já passou muita gente aqui que me imita, etc. Só que essa galera, para ter repertório, elas vão precisar esperar eu criar um novo personagem. Ou seja, você só vai ter material quando eu fizer. Então não faz isso, vai na contramão da coisa. Faz uma coisa que é sua. Faz o personagem seu. E aí foi quando deu start de fazer as minhas coisas, entendeu? E deixar um pouco de lado. Assim, não de deixar ele como. Não ter como uma referência, mas de fazer as minhas coisas. E aí foi quando eu comecei a fazer as minhas coisas. Comecei a criar meus personagens, dirigir minhas peças, escrever. E isso tudo estava no 9 de julho. Depois disso eu encontrei com ele de novo, fui no Picadeiro mais uma vez. A gente foi se encontrando temporalmente, assim. E depois, no Pedro II, eu fui assistir, pra mim, o melhor show dele, que chamava Poderoso Castiga e Banda, que era um culto. Tinha uma banda, ele cantava. É sensacional esse espetáculo. Aí a gente. Depois eu fui assistir uma última peça dele que chamava Usa-me, que foi uma das últimas peças que ele fez, onde ele fazia todos os personagens que ele fez no Pânico até o momento ali. Então tinha o Fred Mercury prateado, tinha o César Povilho, tinha o Melhor do Mundo, Poderoso Castigo, enfim. Ele fazia todos. E aí quando acabou, eu lembro que eu fui tirar foto com ele no camarim, isso lá em Ribeirão Preto. Quando acabou o espetáculo, ele falou, fica aí que a gente vai jantar.
Eu já fiquei, cacete, velho, que da hora. E por fim somos eu, ele, meu pai, a esposa dele, foi uma mesona lá, a gente foi lá no Pinguim e ficamos conversando ali a noite inteira, cara, sabe? Ele foi um cara, assim, foi muito legal comigo. E aí é que entra uma coisa que pouca gente sabe dessa história e que me deixa muito triste porque era para ter acontecido. Ele fez um filme que chamava Os Penetras, não sei se você já viu. E ele estava gravando Os Penetras 2, que era a continuação desse filme naquele ano. Ele me passou uma porção de referências. Ele lembra que ele pegou meu celular e falou: estuda isso aqui na sua casa. E lá ele me apresentou Monty Python, Buster Keaton, Jacques Tati, enfim, ele me passou umas par de referências dele lá. Leslie Nielsen, que eu já conhecia, mas enfim, fui ver mais, fui absorver mais. Passou toda essa galera. Aí ele falou, e eu já ia no Pânico, detalhe, que eu já tinha ido algumas vezes no Pânico, encontrado com ele no Pânico também. Eu já fui lá no Pânico para assistir o programa. E ele falou, isso era em agosto ou setembro, acho que foi setembro. Ele falou, em dezembro você vai no Pânico, me encontra lá, e aí me fala o que você achou de todas essas referências e você vai fazer a participação no filme. Então eu falei, porra, cara, era o meu momento do caralho fazer a participação no filme. Aí, assim, de falar, fechou? Não, fechou. Mas, entretanto, em novembro, teve uma polêmica muito forte com ele, envolvendo ele, quando ele fez aquele personagem no Master Trash, que eles faziam uma paródia do Masterchef. Ele fez um personagem que chamava Africano. E ele fez a famosa blackface. Ele se pintou, etc. E isso deu um chabu fudido e negativo para a carreira dele. Então ele se afastou do Pânico. Foi naquela época em que ele já nem participava tanto. Ele estava no Pânico, mas ele não ia mais no Pânico. Ele não ia mais gravar. Então, quando eu fui em dezembro para encontrar com ele, eu não encontrei porque ele estava afastado do Pânico por conta dessa polêmica. E por conta disso, por não ter encontrado ele, eu não consegui fazer participação no filme. Nossa, que mancada. Me lasquei. Eu Sim. perdi uma oportunidade. Mas, enfim.